A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero, sinceramente que sim. Vamos continuar hoje com mais uma leitura da Bíblia, dessa vez no capítulo 48 completo. Jacó adoece, e depois Jacó abençoa José e os filhos deste. Então vamos lá, pegue sua Bíblia e vamos ler comigo. E não se esqueça de já curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, comentar aqui embaixo o que você está achando da leitura da Bíblia, e seguir aqui o canal, se inscrever no canal ou seguir aqui a página e ativar o sininho para receber mais vídeos abençoados de leitura da Bíblia como esse aqui. Amém? Então, bora lá, ler a Bíblia. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Por que se esforçou? Porque ele já era bem velhinho. Porque, se vocês não lembram, o Jacó, né, o José era um dos filhos caçulas do Jacó. E quando, se não me engano, quando inclusive José nasceu, se eu não estou enganada, o filho mais velho do Jacó já tinha algo em torno de 12, 14 anos. Então, vamos supor que, não sei, não dá pra saber quantos anos Jacó tinha quando teve o primeiro filho, né? Tem gente que acha que com 20, 25, talvez 30, não dá pra ter certeza porque a Bíblia não afirma, mas tanto Abraão como Isaac como Jacó viveram muitos anos, tiveram uma velhice farta e morreram depois. Então, vamos supor que Jacó já tivesse seus, possivelmente, 60 a mais. Não que isso fosse muito velho, mas depois do dilúvio da Arca de Noé, os homens na terra, homens e mulheres no geral, não viviam tantos anos como viviam antes do dilúvio. Então, 100 anos, eu acho, se não me engano, era o máximo que eles viviam nessa época. Por isso que a Bíblia diz esforçou-se, porque ele já não tinha mais tantas forças assim nas mãos, nos braços e nas pernas. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E à tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido, por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Escurecido quer dizer, começando a ficar cego, porque os olhos em si, se não me engano, eles não escurecem. Mas, depende da idade, a pessoa geralmente acaba perdendo a visão. Então, quando a Bíblia se refere ao que Jacó estava com os olhos escurecendo, quer dizer que Jacó já estava perdendo a visão a essa altura aqui do campeonato, ou seja, já estava começando a ficar cego. Não que ele já estivesse cego, ele ainda enxergava, mas vamos dizer que ele tinha lá os seus 30, 40% de visão, né? Ele enxergava, mas era pouca coisa, por isso mesmo que ele não reconheceu os filhos de José. Não é que ele não reconhecia, não se reconhecia como netos, é que ele realmente não estava vendo direito os filhos de José. E por isso a Bíblia diz que os olhos dele escureceram, porque já não enxergava direito. E agora o versículo 11.
Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ou seja, ele passou anos acreditando que José estava morto, que tinha realmente sido entregue na boca de um animal, como um leão, né, um urso, sem querer querendo, né, com os irmãos dele já dando a entender que ele tinha sido morto por um bicho. E desde então ele ficou receoso até de se afastar do Benjamim, né, o irmão caçula por parte de mãe do José. Então ele tinha um certo receio, né, de até se afastar dos filhos. E como ele passou muitos anos acreditando que José estava morto, ele não tinha esperança sequer de ver o cadáver do filho, que dirá um dia de imaginar que veria os filhos de José. Isso tudo por causa das histórias, né, da história que os irmãos dele contaram, querendo dar uma desculpa de por que José foi vendido. Então eles fizeram Jacó acreditar que José estava morto, quando na verdade isso não era realmente um plano de Deus para que José se tornasse governador do Egito. Só que eles tinham uma desculpa, né, do porquê o Jacó não tinha mais o filho caçula. Então eles usaram isso, né, como uma desculpa de que o José tinha sido atacado e devorado por animal, né? Tanto que eles pegaram a sopa de José, embeberam, colocaram bastante sangue na sopa de José e levaram para Jacó e fizeram Jacó acreditar que José tinha passado dessa para a terra de cima, né? Aí o Jacó fala, o Israel, né, no caso aqui é chamado de Israel, fala que ele não tinha nem esperança sequer de ver o rosto, o cadáver do filho, que dirá os filhos dele. No entanto, Deus o permitiu ver não só o filho dele uma última vez, algumas vezes no caso, né, porque o Israel já estava morando no Egito, na beiradinha do Egito, né, em Gozen, uma coisa assim. Eu não lembro o nome da cidade, que eu sou péssima para lembrar de nomes. E Deus permitiu que ele não só visse José novamente, como também que conhecesse os filhos de José. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois, tornou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus de cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. E a Bíblia deixa bem claro e enfatiza bastante que a bênção dos pais é uma grande bênção e realmente vem para abençoar a vida dos filhos, sem dúvida alguma. E disse José a seu Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais do que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. E glória a Deus. Amém?
E assim, terminamos o capítulo 48 de Gênesis. Estamos quase terminando o livro de Gênesis. Vocês vão querer acompanhar comigo o restante da Bíblia todinha ou devo parar em Gênesis, hein? Depois, me contem aqui o que vocês preferem, amém? Se bem que, na minha opinião, devo continuar assim até Apocalipse, porque afinal de contas é a Bíblia, não um livro qualquer, amém? Agora eu vou orar por vocês, para abençoar a vida de vocês, para que Deus os guarde e os abençoe, assim como José fez, aliás, Israel fez com José. Não que eu seja bem o pai de vocês, mas oração é para abençoar, não amaldiçoar, amém? Então, fechem seus olhos e orem comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai, graças te dou por mais esta palavra, pela compreensão dos teus ensinamentos que o Senhor nos dá dia e noite, sempre que o buscamos, Senhor. Porque a compreensão não vem pela imaginação, não vem pelo nosso querer, mas vem pelo teu querer sobre as nossas vidas, porque é o Senhor que nos dá tanto querer como realizar. É o Senhor que nos dá o entendimento da tua palavra, que nos aprofunda em teus ensinamentos e nos torna pessoas melhores, desde que assim nós estejamos propensos a também nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, que nos fortalece, que nos dá misericórdia, que nos impulsiona a perseverar dia após dia, porque sem ele não vamos a lugar nenhum, não comemos, não bebemos, não respiramos, porque até o nosso respirar é do Senhor. Assim como todos os dias, todos os segundos, todas as horas de nossas vidas. Obrigada por cada segundo de vida em que podemos olhar para os céus, te agradecer, podermos viver, respirar, comer, estarmos em família, estudar, trabalhar, fazer coisas que gostamos e até mesmo coisas que muitas vezes não gostamos, porque até mesmo isso vem do Senhor. O prazer de poder fazer todas essas coisas. Que a tua bondade e misericórdia nos sigam cada um de nós, em todos os dias de nossas vidas. E que a tua vontade, Senhor, seja superior a qualquer vontade que possamos ter, porque nossa vontade não se compara em nada com aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Então, que a sua vontade seja, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, seja sempre superior a qualquer vontade nossa, por mais que nós queiramos às vezes o bem uns dos outros, mas é o Senhor quem sempre faz muito melhor do que qualquer coisa nós podemos pedir ou pensar. Que essa vida, que essa pessoa que me ouve, que me assiste, tenha sua vida abençoada, ainda que tenha problemas, dificuldades, mas que ela não desista, não pare de crer e persista em correr atrás de seus objetivos, em querer principalmente satisfazer a tua vontade, Senhor. Obrigada por tudo, meu Pai, neste dia, nos próximos até o fim deste ano, em todos os outros dias em que o Senhor estará conosco. Porque o Senhor sempre está conosco enquanto nós o buscamos. Enquanto nós estivermos com o Senhor sempre estará conosco, como é assim que a tua palavra nos promete. E assim eu desejo que seja, não só na minha vida, mas também na vida dessas pessoas que estejam me assistindo, me escutando e orando comigo. Te agradeço por todo o seu amor e misericórdia todos os dias de minha vida e dessa pessoa que também está me escutando, Pai. Obrigada por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e guarde a sua vida hoje, amanhã e todos os dias. Amém. Desde que você ande nos caminhos do Senhor, porque se você não anda nos caminhos do Senhor, como vai esperar que Ele te abençoe e que te guarde? Deus anda nos caminhos dele, não os caminhos do mal. Então, se você andar nos caminhos do mal, não vai conseguir ter um encontro verdadeiro com Deus agora. Se você andar nos caminhos dele, não vai nem precisar encontrá-lo, porque ele vai estar diante de você, segurando sua mão e te guiando todos os dias. Amém? Um forte abraço, um beijo a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com a palavra do Senhor, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!